A Zara acabou de lançar um provador virtual de AI que deixa você experimentar roupas sem sair de casa. E antes que você pense, mas uma tecnologia de moda, presta atenção no que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Nemora Chu, sou especialista em marketing e comunicação. E caso você tenha encontrado esse vídeo do nada, já se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos. Agora vamos para o que realmente interessa, que é essa nova funcionalidade da Zara. Basicamente funciona assim: você tira duas fotos pelo celular, uma do rosto e uma do corpo inteiro, e em 2 minutos a inteligência artificial cria um avatar hiperrealista seu. Não é um boneco genérico, a ideia é que realmente seja você, com as suas proporções, o seu tom de pele, o seu formato de corpo, etc. Aí você pega qualquer peça do catálogo da Zara e vê exatamente como ela fica em você. O sistema simula caimento, movimento, até como o tecido se ajusta quando você anda. Isso não é teste pequeno. É estratégia de mercado mesmo, porque quem dominar isso primeiro vai mudar completamente o jogo de e-commerce de moda. Eu levei um susto porque eu postei isso no meu Instagram, fiz um vídeo sobre e tal, deu mais de 1 milhão de views, mas muitas pessoas inclusive me perguntando qual tecnologia é essa para usarem no seu próprio e-commerce. Então, nesse vídeo eu vou destrinchar exatamente como funciona, o que a Zara está fazendo de diferente e principalmente o que isso significa para o futuro das compras online, porque é revolucionário. Para te entender a magnitude do que a Zara fez, precisa entender o problema que existe há anos no e-commerce de moda como um todo. Comprar roupa online sempre foi um risco. Você vê a foto no modelo, gosta, compra, chega em casa, não serve. Ou serve, mas não fica como você imaginou, aí a gente devolve. E olha o impacto disso. No Brasil, a taxa de devolução de roupas compradas online chega a 30%. Nos Estados Unidos, passa de 40% em algumas categorias como jeans e vestidos. Eu lembro de já ter ouvido falar muitas vezes, inclusive, de que algumas peças para Zara fazia mais sentido colocar fora e mandar queimar do que retornar para a loja. A própria NV, a Nativols, já comentou várias vezes que eles repensaram muito o crescimento da marca, inclusive a expansão da marca para fora do país, porque o custo de retorno de peças devolvidas poderia tornar inviável essa expansão. Então, a devolução como um todo custa muito caro. Para o consumidor, que perde tempo e às vezes paga frete, e para a marca, que arca com logística reversa, reembalagem, desperdício, e é óbvio que a gente sabe que esse valor todo acaba impactando lá no valor da gôndola, porque se isso chega a 40% de peças que são devolvidas, gera um custo para a empresa. Então, se não houvesse devolução ou se a devolução fosse muito menor, é óbvio que as peças seriam mais baratas também. Até agora, as marcas tentaram resolver isso com tabela de medida, foto e modelos diversos, avaliações de clientes, mas nada resolve o problema real. A gente sempre tem medo, porque se a modelagem é maior, a gente tem medo de dar certo e não dá, e se é menor, é a mesma coisa. A gente não consegue ver como a roupa fica no corpo antes de comprar, e esse é o maior risco. Então a Zara, ela pegou esse problema, e decidiu atacar de frente com a tecnologia. Não com ajustes pequenos, com uma solução mesmo que muda a experiência inteira de compra. E olha a sacada, eles não são os primeiros a tentar. Outras marcas, por óbvio, já testaram essa realidade aumentada, mas a Zara foi a primeira gigante do fast fashion a lançar isso em escala global, com qualidade de AI generativa de verdade. E, inclusive, dá para perceber que veio nesse novo rebranding das lojas da Zara, que é a loja de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi, se não a pioneira, a segunda do Brasil, inclusive da América Latina, a receber esse rebranding. Então, deixa eu destrinchar passo a passo como você pode usar isso. O primeiro, baixa o app da Zara. Isso só funciona no aplicativo mobile, não no site. Você precisa ter a versão mais recente instalada no celular. A segunda coisa é escolha uma peça e clique, vai estar escrito, vai ter um botão ali de provar. Quando você abre a página de um produto, uma calça jeans, um blazer, um vestido, aparece um ícone preto escrito provar no canto da imagem. Nem todos os produtos ainda têm a tecnologia, a Zara está expandindo gradualmente, mas a Zara, inclusive, é um e-commerce com muitos SKUs e já tem centenas de peças disponíveis, o que é maravilhoso. E você vai criar, então, o seu avatar pessoal, que é o início para que isso possa ser feito. Aqui começa a mágica, então. O app pede 2 fotos suas, como eu comentei, vai ser uma selfie do rosto, de frente, com boa iluminação, uma foto de corpo inteiro, de preferência de braços ao lado do corpo, com roupas justas, para a Zara conseguir capturar suas proporções reais. Você tira as fotos ali na hora ou usa da sua galeria. E aí a IA generativa processa essas imagens
e cria esse avatar 3D hiper realista em cerca de 2 minutos. Tem muita gente que pergunta, nossa, mas como realmente vai perceber o meu tamanho? Mas, principalmente quem entende de arquitetura ou gosta de arquitetura, talvez já tenha provado aqueles aplicativos que tu consegue escanear a sala e eles conseguem ver exatamente o tamanho da sala. Segue mais ou menos ali a mesma lógica. E quando eu digo hiperrealista, não é exagero. O sistema replica o seu tom de pele, o formato de corpo, altura, proporções. Não é um boneco genérico que se parece vagamente contigo. É você digitalmente recriado mesmo. E o quarto passo é experimentar, então, finalmente as roupas para ver se vai dar certo ou não. Com o avatar pronto, você adiciona a peça que quer experimentar e o sistema simula tudo. Como o tecido se ajusta ao corpo, os volumes, os alongamentos, como a roupa se comporta em movimento. Então, um problema de muita brasileira é eventualmente ter o quadril talvez ali desproporcional, e daí muitas comentam que serviu no quadril, mas sobrou na cintura. Então, tudo isso vai ser perceptível. Você vê uma foto estática em alta resolução e um vídeo rotativo 360 graus. Pode girar o avatar, ver de todos os ângulos, como se você tivesse mesmo assim se vendo em um espelho digital, uma experiência bem bacana. E tem mais, você pode misturar peças, então pode pegar uma calça com uma blusa, com uma jaqueta, pode montar o look que você tentaria montar na loja. Daí você consegue ver como tudo fica no corpo, sem precisar de fato ir até a loja, né? E no passo 5 tem ali, por óbvio, então a opção da compra direta. Se você gostar, você pode adicionar o carrinho ali mesmo, e se não gostar, testa outra peça e continua com a experiência. O avatar, ele fica salvo no teu perfil, então você não precisa tirar fotos toda vez que for entrar, que for procurar. E a tecnologia por trás, ela usa algoritmos de IA generativa, similares aos que criam, então, imagens artificiais, mas adaptados para moda. O sistema, ele entende física de tecidos, né, elasticidade, caimento, drapeado. Não é só uma sobreposição de imagem. Ele realmente tenta entender ali o 3D para mostrar o mundo real. Agora vem a parte estratégica. Por que a Zara fez isso? E por que agora? Primeiro é a redução, então, das devoluções. Esse é o objetivo óbvio. Se o cliente consegue ver exatamente como a roupa fica antes de comprar, ele erra menos, e menos erro significa menos devolução. Estudos da indústria mostram que provadores virtuais podem reduzir as devoluções em uma margem entre 20% a 30%. Para uma marca do tamanho da Zara, que movimenta bilhões em e-commerce, isso representa economia assim, gigantesca em logística. Um outro ponto é a sustentabilidade como marketing. A Zara vende isso como uma ferramenta de sustentabilidade, menos devoluções, menos emissões de CO2, de transporte reverso, menos desperdício de embalagens. Mas vamos combinar, a Zara é fast fashion, eles produzem volumes massivos de roupas baratas, então sustentabilidade real não é o core do negócio, inclusive é uma marca que em alguns pontos ali pode eventualmente ser considerada como hipócrita porque pode defender a sustentabilidade, mas tem outros vários casos de trabalho similar à escravidão, etc., que são pautas que elas não combinam muito entre si. Mas a narrativa ajuda na percepção de valor da marca. Isso é estratégico, porque o consumidor jovem, principalmente a Gen Z e Millennials, eles cobram esse posicionamento ambiental, né? Então a Zara, ela usa essa tecnologia para parecer mais sustentável, mesmo que o modelo de negócio continue sendo o volume. O terceiro ponto principal de diferenciação aqui é a diferenciação competitiva mesmo. Olha o timing. A Zara lançou isso agora em dezembro de 2025, faz pouquíssimo tempo, enquanto concorrentes como a H&M, Forever 21, a Shein ainda dependem de fotos estáticas e tabelas de medidas. Isso é vantagem competitiva clara. Quem experimenta o provador virtual da Zara não quer mais voltar para a forma antiga de comprar. Então a marca cria uma barreira de saída psicológica, até porque tem muita gente comentando, por exemplo, que determinada peça da Zara é muito similar a uma peça em outro aplicativo, em outro site. E assim a Zara tenta evitar esse ponto de perder potenciais clientes. Um quarto ponto é que gera dados, muitos dados. E tem uma camada aqui que quase ninguém fala. Dados comportamentais. Cada vez que a gente cria um avatar, experimenta peças, combina looks, a Zara coleta informações valiosas sobre as nossas preferências, comportamento de compra, padrões corporais. Eles não armazenam todas as suas fotos originais, pelo menos é o que eles afirmam, mas eles armazenam o avatar gerado e conseguem ver o seu histórico e usar ele, né? Isso alimenta algoritmos de recomendação da Zara, previsão de demanda, até criação de novas coleções. Percebe o que acontece aqui? A Zara, ela transforma uma ferramenta de conveniência em uma máquina de inteligência do próprio mercado. Porque, por exemplo, vendo mais do que as pessoas estão gostando, ela consegue indicar mais,
ela consegue indicar mais peças melhores e similares a que você já demonstrou interesse, ela consegue provavelmente aumentar a recorrência de compra, ela consegue criar ali uma previsibilidade e usar toda essa informação como base para as próximas coleções que vão ser criadas. Então ela ganha um timing, uma velocidade de produção que já é alta, ainda melhor. E agora vem a parte que poucos conteúdos abordam: as limitações e os problemas reais que eles enfrentam. O primeiro é que não é perfeito para todos os corpos, por óbvio, então ainda está em evolução. Usuários plus size relataram que o avatar ele não captura curvas muito perfeitamente. Isso não é uma surpresa. A Zara historicamente tem tamanhos limitados, geralmente até XL. Então o sistema ele funciona melhor para corpos que se encaixam no padrão que a marca já vende. Quem está fora desse padrão, a precisão ela cai significativamente. Um outro ponto é a privacidade de dados biométricos. Você está entregando fotos do seu rosto e corpo para uma IA processar. A Zara diz que não armazena essas imagens originais, que armazena só o avatar, mas onde tem gente preocupada. E se vazar, e se usar para outros fins? Não tem resposta clara ainda, né? A verdade é essa. A legislação sobre dados biométricos está evoluindo, mas a tecnologia avança mais rápido que essa regulação. Um terceiro ponto é a disponibilidade limitada. No Brasil, a funcionalidade chegou recentemente, mas ainda está em expansão. Nem todos os produtos têm a opção, essa opção provar. Provavelmente eles estão usando essa opção principalmente primeiro em produtos curva A, né? São aqueles produtos que a gente sabe, todos os e-commerce na Zara, todas as lojas sabem que são os produtos assim que vendem em qualquer momento, em qualquer tempo. Nem todas as regiões têm acesso imediato a essa tecnologia. E tem mais, isso só funciona no app mobile mesmo. Então se você compra pelo computador, não tem acesso, que claro, é muito inteligente, porque pelo app eles conseguem perceber e rastrear e já tem dados de que a recorrência, o aumento de compras, ele realmente existe para quem baixa o aplicativo. Então seria um benefício de quem tem o aplicativo, principalmente para pessoas que não têm, usarem como ponto ali de venda para que mais pessoas possam fazer o download do aplicativo. Um quarto ponto é que ainda não substitui a experiência física, apesar de estar próximo disso. O avatar ele mostra, ele tem um caimento, mas ele não transmite textura de tecido, peso, conforto. Você não sente se o material é macio, se a costura é boa, se a peça esquenta ou esfria. Pensa naquelas peças de linho que às vezes pinica. Assim, não resolve isso, né? Que é um problema que a gente normalmente tem dúvida. Então, para quem valoriza experiência sensorial, isso é complemento, não é substituição. Tá longe de ser. E olha o paradoxo, a Zara vende isso como revolução do e-commerce, mas o próprio modelo de fast fashion, ele depende de renovação constante, né? Você compra, usa poucas vezes, descarta, o provador virtual pode ajudar a comprar melhor, mas ele não resolve o consumismo excessivo que a marca incentiva pelo seu próprio modelo de negócio. Isso aqui não é uma crítica, é uma análise mesmo. Então vamos refletir o que está acontecendo. O que esse movimento da Zara realmente significa? Primeiro o e-commerce de moda ele entrou em uma nova era. Quem não investir em tecnologia para melhorar a experiência de compra vai ficar para trás. E a maioria dos donos e de quem trabalha em e-commerce já percebeu isso, tanto que tem essa preocupação bem significativa. O segundo é a IA generativa, que ela deixou de ser futurismo e virou ferramenta operacional mesmo. A Zara provou que dá para usar isso em escala, com qualidade, sem custo extra para o consumidor. O terceiro é que a competição agora ela é por experiência, não só por preço. A Shein vende mais barato, as pessoas sabem, falam disso largamente na internet. Mas se a Zara oferece provador virtual que reduz esse erro de compra, o consumidor ele pode preferir pagar um pouco a mais. Um quarto ponto é quem tiver acesso a dados comportamentais de provação virtual vai dominar, porque isso não é só conveniência, é inteligência estratégica sobre o que as pessoas realmente querem vestir. E aqui começa uma grande revolução no mercado, que é principalmente se a gente considerar e-commerces locais, e-commerces de moda pequenos. Assim, a gente sabe que no Brasil tem polo de Santa Catarina, tem um polo de produção de roupa Rio Grande do Sul, tem polo Minas, que é um polo muito significativo em termos nacional. Por quê? Porque a Zara passa a ter muito mais conhecimento do que as pessoas estão experimentando, do que as pessoas querem experimentar no futuro, e faz com que eles consigam produzir coleções melhores, numa velocidade maior, e que provavelmente algumas marcas locais não consigam acompanhar. E antes que a maioria esqueça, isso muda a relação, então, entre a marca e o consumidor. Antes você comprava baseado em fotos de modelos que não se pareciam com você, e agora você compra baseado em como fica em você.
é personalização real, não é marketing de personalização. Fora que também tem um fato bem relevante aqui, que a Zara, ela foi por muitos anos e ela ainda carrega esse posicionamento de ser uma marca cool, legal, desejada, etc. Só que ela não chega no Brasil, ela não chegava no Brasil inteiro, né? Ela tá principalmente em capitais, então ela tá muito Santa Catarina, Rio, São Paulo, Paraná, mas aqui no Rio Grande do Sul tem, sei lá, uma loja da Zara, né? Então o interior tinha muita dificuldade de comprar e naturalmente tendo muita dificuldade de comprar tinha esse receio até pela fama de tamanho de tecido de plástico, não plástico, etc. E agora isso diminui drasticamente. Então o que você faz com essa informação, se você é consumidor, testa. Baixa o app da Zara, cria o seu avatar, experimenta. Mesmo que não compre nada, é importante entender como a tecnologia funciona, porque isso vai virar padrão em outras marcas, e eu brinco, sempre é informação a mais para nossa cabeça, que não é uma informação que faz mal, ainda mais para quem minimamente trabalha com tecnologia, etc. Se você tem um e-commerce de moda, daí sim, realmente tem que estudar isso. Você não precisa criar um sistema do zero, mas precisa pensar em como melhorar a experiência do provador virtual da sua loja. Existem plataformas white label que já oferecem tecnologia similar. Então, se você trabalha com marketing digital ou tráfego pago, entende que a jornada de compra mudou, ela já vem mudando há muito tempo. Agora tem uma etapa a mais, que é a experimentação virtual, né? Então, os seus anúncios, as suas páginas de produto, o seu funil, tudo precisa considerar isso. E se você é a marca competidora da Zara, corre! Porque a diferença entre quem tem provador virtual e quem não tem vai aumentar rápido. Eu trabalho com estratégia digital há anos e eu posso te garantir uma coisa. As marcas que dominam, elas não são as que inventam tecnologia do zero, são as que aplicam tecnologia existente melhor e normalmente antes que todo mundo. A Zara ela não inventou IA generativa, mas ela aplicou em escala com excelência num problema real. E isso é o que realmente separa quem lidera de quem segue. Então, se você quer acompanhar mais análises como essa, sobre o que está mudando no mercado digital, aproveite e se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e me conta nos comentários se você já testou o provador virtual da Zara, o que achou, se funcionou de verdade ou é mais uma estratégia de marketing dessa grande. Porque tecnologia é ferramenta, o que importa, por óbvio, no fim do dia é resultado. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like, me acompanha nas redes sociais, que vão estar linkadas aqui na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo.